Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Cristo para Todos. É uma alegria ter você com a gente. O Estúdio L de hoje conversa com o pastor Paulo Brum e com o regente Abner Campos sobre o congresso que eles tiveram nos Estados Unidos. No quadro Fundamentos, o pastor Ismar Pins nos fala sobre qual a importância de orar. E no quadro Mensagem, o pastor Reinaldo Litt traz para nós, traz para você, uma importante reflexão sobre a ajuda de Deus. Não saia daí, nós queremos ser uma boa companhia para você. Olá, tudo bem? A pergunta de hoje é: faz diferença orar? Nos últimos 2 programas nós já falamos sobre esse assunto importantíssimo, a oração. Você pode conferir esses 2 programas pelo endereço que você vê aí na tela. Faz diferença a oração? Quando vou orar com crianças ou ensinar a oração, eu costumo usar um verso que é mais ou menos assim: tenho 2 mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de coração. 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão, junto agora a todos eles para fazer minha oração. É uma maneira eficiente de começar a orar, de chamar a atenção para as crianças. Mas talvez deveríamos procurar maneiras eficientes para os adultos que raciocinam muito, idealizam muito e são muito tentados por muitas dúvidas. Alguns achando inclusive que oração é coisa de criança ou que não faz diferença orar. Para responder a essa pergunta, nós poderíamos mencionar as pesquisas aí feitas na área da saúde que mostra como pacientes que oram, enfim, têm mais eficácia no seu tratamento, mas eu gosto sempre de me referir à Sagrada Escritura. E lá em Isaías, capítulo 38, nós temos uma história incrível que fala da diferença que faz a oração. O profeta Isaías levou a um rei chamado Ezequias, uma notícia nada agradável. Diz que ele deveria organizar as suas coisas porque ele iria morrer. E conta então que esse rei, em lágrimas e súplicas, buscou a Deus. E Deus pede então para o profeta retornar a falar com este rei e dizer que Deus estava concedendo mais 15 anos, veja a exatidão do tempo, mais 15 anos de vida. Percebam a diferença que fez essa oração. Deus mudou inclusive os seus planos para esta vida em particular. Eu gosto muito de uma história que fala de um pai e com seu filho pequeno, um menino de 5 anos de idade, que estavam caminhando em determinado caminho e tinha uma pedra, uma grande pedra. E aí o pai desafia o filho e diz assim: "Ô, filho, vai ali e retira essa pedra do nosso caminho." Aí o menino vai lá, todo valente, mas ele começa a empurrar a pedra de um lado, de outro e não consegue retirá-la. Ele era pequeno, fraquinho. E o pai continua a desafiar: "Não, filho, tu não fez tudo que é suficiente ainda, tudo que é possível." E o filho começa a empurrar de um lado, empurra do outro e nada. Até que ele desolado diz: "Pai, eu não consigo." "Mas filho, tu ainda não fez tudo que te era possível." "Eu já fiz sim, pai, empurrei de um lado, empurrei de outro e nada." Aí o pai diz: "Filho, tu ainda não pediu a minha ajuda." "Ah, tá bom, pai, me ajuda." E o pai, mais forte, vai lá e retira, remove esse obstáculo. Você já pensou em quantas vezes Deus também se relaciona assim com a gente? Próximo da gente, nosso Pai, nos desafia diante de alguns obstáculos, mas o quanto Ele está sempre pronto a removê-los diante do nosso pedido e da nossa oração. Você pode ter certeza, você pode guardar isso para você. A oração faz diferença. Gosto muito do texto de Atos, capítulo 12. Lá, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, né, o médico. E Lucas descreve várias situações. E quando ele descreve a prisão de Pedro, ele é minucioso em como Pedro estava fortemente preso.
Eu digo assim porque nos primeiros versículos de Atos 12, diz que Pedro estava guardado por 4 guardas. Não eram 4 soldados, eram 4 grupos de soldados. Se você ler lá, você vai ver os detalhes, com 4 soldados em cada grupo, ou seja, 16 soldados. E ainda tem a descrição de que ele estava preso por 2 correntes e com 1 soldado de cada lado, ou seja, uma prisão de segurança máxima, enfim. Mas o curioso é que logo depois que ele descreve essa prisão, dá detalhes, ele diz exatamente assim: ele estava preso em 2 correntes entre 2 soldados, e assim Pedro era vigiado pelos guardas. Mas, no versículo 5 diz o seguinte: mas a igreja continuava a orar. Veja, ele estava fortemente preso, mas a igreja continuava a orar, e ainda diz assim, continuava a orar com fervor. E a descrição seguinte é que Deus envia um anjo e de maneira milagrosa as correntes se abrem e ele passa no meio daqueles muitos soldados e é libertado. A oração faz diferença? A palavra de Deus, o convite e a promessa do nosso Senhor diz que definitivamente faz diferença. Mas eu quero concluir aqui essa conversa dizendo que nós temos a diferença da oração, não tanto pelo poder da oração, ou uma oração forte, ou mesmo, como diz em Atos 12, com fervor, mas a grande diferença da oração está naquele a quem buscamos. É Deus quem faz a diferença. É a sua graça e a sua misericórdia, o fundamento desse importante assunto que é a oração. Por isso podemos recorrer a Ele com toda a simplicidade, com a fé genuína de crianças, na certeza de que Ele está disposto, sim, a remover os obstáculos, a remover o grande obstáculo que é o pecado e, inclusive, a própria morte. Por isso, usufrua dessa bênção da oração intensamente em tua vida. Até mais. Olá, seja bem-vindo ao Estúdio L. No Estúdio L falamos sobre música, do contemporâneo ao erudito, do clássico ao popular. E hoje estou recebendo o pastor Paulo Brum e também o regente e pesquisador Abner Campos para falarmos sobre a Hymn Society, que teve a sua conferência anual nos Estados Unidos. O que é a Hymn Society e o que foi a conferência, pastor? Então, como o próprio nome diz, é uma sociedade de hinos, né, que fomenta o canto congregacional nas igrejas, e eles se reúnem todo ano, né, fomentando a interação, as novidades, o fomento à pesquisa e a produção de novos materiais, né? Muito legal. E essa é uma preocupação, então, não só no Brasil, mas Estados Unidos, enfim, de que os hinos continuem sendo cantados, produzidos e, aparentemente, há essa sociedade para que se pense em conjunto, né, Abner? Sim, é muito interessante porque essa sociedade existe desde 1922. Mas na década de 70 ela teve uma reestruturação justamente num período em que os hinos estavam sendo muito esquecidos, deixados de lado nas comunidades. E é uma sociedade muito interessante porque ela tem um caráter ecumênico. Nela a gente encontra pessoas de diferentes denominações. Então a gente foge um pouco do padrão de denominação. Ela é uma sociedade propriamente para o desenvolvimento das composições dos hinos e dos textos. Muito legal. Rapidamente, assim, alguns tópicos de palestras e debates que vocês tiveram lá, pastor, Abner, enquanto a gente vai vendo algumas fotos aí. Nessa conferência teve as plenárias, que a gente chama, e esses sectionals, né? As plenárias são palestras maiores, pesquisas maiores, tendências e tal, e as inovações, novos inários e outras coisas mais. Nesses sectionals são estudos
estudos e aplicações desses inários nos diversos contextos. Então, em jazz teve negro spirituals, a gente foi em sinagogas, né? Em sinagogas, e a gente teve N professores e pesquisadores e diretores de música que trouxeram os seus trabalhos e explicaram como eles estão aplicando e usando esses hinos no seu contexto congregacional, né? Também teve, em vários momentos, festivais de hinos, ou seja, sempre à noite nós tínhamos um concerto, né, de hinos. Então, tivemos numa igreja católica, onde teve jazz, nós tivemos numa igreja, numa sinagoga, onde também eles mostraram como eles fazem na sua igreja, né, aplicam esse canto congregacional, na igreja episcopal, presbiteriana, católica, na Batista. Então, a gente saiu de lá assim, cheio de motivação, cheio de experiências. Pois é, sobre isso, então, até para a gente finalizar, já agradecendo a participação de vocês, maestro e organista Pastor Paulo, regente e pesquisador Abner Campos. 2 ou 3 itens ou tópicos que vocês trazem dessa conferência anual para aplicação na Igreja Cristã aqui no Brasil. Como trabalhar o hino dentro de uma cultura específica. No caso, a gente estava em Nova Orleans, o berço do jazz e do blues. Então, a gente viu vários arranjos, várias harmonizações nesses estilos. Então, a gente pode trazer isso para a nossa realidade aqui no Brasil. Como adaptar os nossos hinos à cultura local aqui do Brasil. Como estimular a congregação a cantar, já que foram oferecidos novos inários. Então, a gente pode trazer isso também para a nossa realidade, trazer novos recursos para que a nossa comunidade possa cantar. E eu acho muito interessante também os festivais de hinos, que é uma ideia que a gente poderia implementar nas nossas comunidades. Os festivais de hinos é uma oportunidade da comunidade cantar hinos. Então, é como se fosse uma celebração litúrgica, mas apenas com hinos. Pastor Paulo? O que eu trago é o conceito, o fortalecimento do conceito que hinos não é uma coisa chata. Hinos é um conceito de que é um jeito de expressar simples, onde facilita o canto do povo, facilita o canto do povo. E esse é o inário é um suprassumo de canções que podem ser adaptadas e contextualizadas na sua congregação ou na sua região. Então, isso para mim ficou muito cristalizado lá. Outra coisa que eu volto cheio de motivação, com vontade para compartilhar, interagir e ajudar quem quer que seja a fazer com que o povo de Deus cante mais, se motive mais e se alimente através da fé que está embutida nesses hinos congregacionais, né, a qualquer momento. Legal, pelo que a gente pôde ver e ouvir de vocês também, foi uma conferência muito abençoada e que Deus abençoe os frutos que vocês trazem para a igreja. Muito bem, agradeço a presença de ambos aqui no Estúdio L, que volta no nosso próximo programa. Muito obrigado por sua audiência. Eu sou o pastor Horst Muskopf e sou pastor da comunidade evangélica luterana Concórdia. Nós estamos localizados aqui na Coronel Lucas de Oliveira, no bairro Montserrat. E estamos convidando você que está nos assistindo a participar de um dos nossos cultos. Nós temos cultos todos os domingos às 10 horas da manhã e também às 19 horas. Você e sua família são bem-vindos a estarem conosco aqui na nossa capela, louvando e adorando ao nosso Deus. Seja bem-vindo! Olá! Os olhos humanos estão em constante movimento e eles se movem na direção da ajuda, para os locais de onde pode vir a ajuda.
Assim, os olhos dos brasileiros se movem, ora para Brasília, para acompanhar as decisões do Congresso Nacional e do Governo Federal, ora para o exterior, para acompanhar as crises sociais que trazem insegurança ao redor do mundo, ora para a própria rua ou bairro onde residem. Mas os olhos humanos também têm se voltado para as igrejas e para os pastores da igreja, de certa forma na esperança de que deles venham de modo quase milagroso as soluções para os problemas. Mas será que o ser humano ainda sabe olhar para o alto e esperar a ajuda daquele que criou os céus e a terra e tudo mantém? Será que o ser humano é capaz de viver na perspectiva das palavras do Salmo 21? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E então dizer com o salmista, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra? Bom, até aqui nós falamos do olhar humano. Mas e o olhar de Deus? Como Deus olha para o mundo? Como Deus olha para as pessoas? Temos a resposta no Salmo 14, onde lemos: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem busque a Deus. E o próprio Deus constata dizendo: todos se extraviaram, não há quem busque a Deus. Exatamente por isso, considerando isso, é que Deus olhou para a humanidade com amor e com misericórdia e mandou seu Filho ao mundo para que as pessoas, vendo e ouvindo Jesus, considerando as palavras e as atitudes, e especialmente a morte de Jesus na cruz, pudessem ver o amor e a misericórdia do Pai. E Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. No capítulo 6 do Evangelho de João, nós temos um exemplo bem prático desse olhar humano. Às margens do lago da Galileia, Jesus havia realizado um milagre extraordinário, alimentando mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. E isso fez com que no dia seguinte o olhar daqueles habitantes novamente se voltasse para Jesus. E Jesus, por sua vez, vendo-os, foi direto ao ponto e disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, a qual o Filho do Homem vos dará. E na sequência Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais, nunca mais terá sede. Com estas palavras, Jesus deixa bem claro que Ele pode dar muito mais do que o pão de cada dia, que sustenta o corpo. Afinal, Ele é o pão da vida e Ele pode dar-nos o perdão dos pecados e a vida eterna. Contudo, ao falar assim, Jesus não está querendo dizer que Ele não se interessa pelo bem-estar físico e corporal das pessoas. Pelo contrário, nós podemos ler na Epístola de Romanos que com Cristo Deus nos dará graciosamente todas as coisas. Isso também fica claro nas palavras do Salmo 145, onde lemos: em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento, abres a tua mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Meu amigo e minha amiga, para onde o teu olhar está se voltando neste momento? Teu olhar é um olhar de desilusão ou é um olhar de esperança? Lembra-te de olhar para o alto e esperar a ajuda daquele que conduz todas as coisas nos céus e na terra. E então vai à luta, trabalha com alegria, com coragem e esperança. Deus é generoso, Ele abre a sua mão benevolente para satisfazer as necessidades humanas. Mas lembra-te, Deus também satisfaz as necessidades humanas através das tuas e das minhas mãos. Como está escrito no livro de Provérbios: não te furtes em fazer o bem, estando ao teu alcance o poder de fazê-lo. Pensa sobre isso. Legal, esse foi mais um programa Cristo para Todos. Muito obrigado por sua companhia. Se você quer entrar em contato com o nosso programa, o endereço está aqui embaixo no seu vídeo. Um grande abraço, bom final de semana, que Deus lhe abençoe
e até o próximo programa Cristo para Todos. Tchau!